primeiramente aí, gostaria de dar aqui os parabéns aí pela sua apresentação, Guilherme, e agradecer aí a banca, né? E gostaria de passar agora, coloca no, Guilherme, por favor, no início lá da apresentação. O primeiro slide, por favor. Tá, você acabou fazendo aí, tinha até um pouquinho mais de tempo aí, né, Guilherme? Poderia ter explorado melhor, mas coloca na primeira página, por favor, na apresentação. Ok? Bom, então, vou pedir agora para que a banca faça aí as considerações. Professor José Eduardo, pode começar, por favor? Boa tarde. Primeiro, obrigado aí, Ralho, pela disponibilidade, né? Lembrando de você de outras bancas, né? Porque você estava na IDB lá. Guilherme, muito bom o seu trabalho, tá? Gostei muito, é algo bem atual, algo importante, né? Tem uma conotação bem realista aí de um momento bem crítico que a gente passa em relação a essa abordagem das corridas por aplicativo, né? Então, achei muito pertinente aí. Eu acho que a sua apresentação foi boa, você estava um pouco nervoso no início aí, mas depois você foi se ajustando, né? Mas foi uma boa apresentação. Os slides também eu achei que estão bem construídos. Lá no finalzinho tinha algumas letrinhas pequenas, mas eu acho que porque aqui está no computador, né? Mas se estivesse na tela, com certeza seria bem visível, né? Então tá. Eu vou, de certa forma, resumir um pouco das minhas observações, essas observações, porque eu vou deixar lá disponível, né, para você depois, com calma, analisar. Eu vou só passar um resumo aqui, tá? Então, da apresentação achei muito boa, não tem nenhuma crítica específica, a não ser realmente a questão do treinar para não ficar tão nervoso, né? Mas é natural, a gente, mesmo com bastante experiência, a gente também passa por isso. A gente fica nervoso aí quando tem que fazer algum tipo de apresentação. Então, vamos lá. Eu acho que você conseguiu articular bem a questão da teoria, né? Dessa questão do funcionamento do Uber, a prática cotidiana. Eu aprendi bastante aí com o seu trabalho, porque muita coisa eu não tinha noção de como funcionava, né? A gente entra ali, usa, mas não tem noção. Para a gente parece algo bem simples, mas tem alguma complexidade aí importante dessa. Então, isso mostrou, né, que o desempenho não é apenas uma métrica, né, da plataforma, mas uma ferramenta de sobrevivência financeira do trabalhador. Então, isso ficou bem visível, né? Eu coloquei só algumas observações. O trabalho, assim, não vi nada que me preocupasse em relação à formatação, mas aí normalmente o orientador é que fica mais focado e acompanha um pouco mais, né? A questão do trabalho, né, utilizando métricas, talvez uma ideia de usar, dentro desse processo, as plataformas poderiam usar alguns tipos de desafios, alguma coisa relacionada a bônus, né? Não sei se isso não aparece ali, mas é uma coisa que talvez valesse a pena verificar se existe alguma tendência nesse sentido, né, de usar essas métricas a favor, né, mais a favor pelo resultado, pela forma que trabalha. Então, é só uma observação que, se tiver algum trabalho futuro, você pode talvez pensar um pouco nisso, né? Eu acho que também valeria a pena incluir alguma comparação entre as cidades e regiões, né? Ver um pouco mais, aprofundar um pouco mais isso, questão de custo por quilômetro, questão dessas dificuldades de risco, para a gente poder também ampliar esse trabalho, né? Mas eu acho que a área que você conseguiu até foi bem interessante, né? Você chegou até o Rio de Janeiro, a princípio fazendo uma pesquisa aqui na região, fica meio restrito aqui, né? Mas você conseguiu, inclusive, com grande participação, né? Para você ver como esse tema é interessante, né? Deixa eu ver o que mais aqui.
Não aparece muita coisa no teu trabalho, quer dizer, na realidade não tem esse foco, mas também é interessante alguma análise de questões jurídicas que acontecem nesse processo aí entre a plataforma e o motorista, né? Toda essa, a gente sabe que tem algumas discussões, inclusive com passageiros e alguns processos, algumas coisas que acontecem aí que também às vezes vale a pena abordar para entender como que está essa situação. Mas depois está bem explicado aqui, tá? Estou tentando resumir, por isso que está para não ficar muito longo, né, aqui a explanação. A questão da análise da utilização, como esse trabalho é atual, né, 2026, você tem, inclusive, questões de maio, né, como você mesmo comentou, que é mês passado. É interessante, de repente, né, caso aprofunde, uma abordagem mais efetiva em relação à inteligência artificial, né, como que ela poderia, né, no caso, a IA generativa, como ela poderia, por exemplo, quando o motorista vai parar, né, deslogar, a IA poderia identificar, né, havendo essa possibilidade de identificar, ela poderia sugerir bônus, sugerir, né, alguma coisa, mas essa é só para se você evoluir aí no trabalho futuro, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um fator, né, que eu acho que também poderia ter acrescentado é a questão de trabalhar um pouco mais nos custos, não só ali da questão da taxa, né, que é paga ali, mas aprofundar um pouco mais, né? Você comentou a questão de combustível e tal, mas existe, por exemplo, depreciação do veículo, né? Se você comprou o veículo, por exemplo, usando o MEI, como CNPJ, né? Então você sabe que tem que ter um processo de depreciação e isso vai pesar, né? Principalmente na hora de trocar de carro, não é isso, Cleide, né? Na hora que for trocar o carro, você fala assim, poxa, quanto que vale o meu carro aqui? Se depreciou, não vale mais nada, né? Aí você vai vender por 100 mil, você vai pagar imposto em cima disso, né? Mas, então, assim, porque esse é um aspecto, assim, que eu percebo que tem muito problema, não só, né? A Haile, então, que trabalha, eu acho que com esses conceitos também, ela deve ter bastante observação nesse sentido, mas a dificuldade da gestão financeira mesmo, né? De quanto que eu gasto, porque às vezes a pessoa está se movimentando, fazendo uma série de coisas, mesmo trabalhando com essas métricas ali, acompanhando as melhores corridas, mas às vezes, vou dar um exemplo bobo aqui, mas serve só para às vezes ele não fez o alinhamento do veículo e está consumindo pneu que vai custar para ele, né? Se ele perder esse pneu no período curto, vai ter uma perda enorme, né, no faturamento dele, porque ele não tem essa visão, né, de que tudo que está envolvendo ali, não só isso, a alimentação, né, porque às vezes está na rua, ele tem que se alimentar de alguma coisa, comprar uma garrafinha de água, tudo isso acaba gerando um custo, né, que se ele não estivesse ali na operação, não seria um custo existente, né? Então, eu acho que um aprofundamento nesse sentido caberia aí, né, eu diria para o trabalho futuro, porque eu acho que o seu, na minha visão, ele concluiu bem o que era proposto, mas para o trabalho futuro, eu acho que algumas ideias que eu acho que são interessantes, né? E um ponto que eu queria só tirar até uma dúvida, porque não percebi a abordagem, exatamente na relação do risco, né? Quando quem tem um aplicativo, por exemplo, eu tenho um aplicativo do Uber, mas eu peço para outra pessoa. Então, aí eu acho que, né, se for analisar a questão do risco, vamos imaginar que eu sequestrei uma pessoa, peço para ele pegar o aplicativo, estou exagerando aqui, mas pega o seu aplicativo e pede uma corrida para mim, que sou o meliante lá. E aí eu vou poder, né, fazer, vai estar no nome, né, a princípio, né, no nome de quem pediu, e o outro vai entrar ali, aí, como você falou, não tem identificação nenhuma, basicamente o nome da pessoa, né? É um ponto assim que eu acho que também vale abordar, porque pelo menos eu não entendo o processo todo, mas eu acho interessante essa abordagem. Basicamente isso, tá? Não tem nenhum ponto assim negativo, um assunto bem interessante. Isso
Isso faz até com que a gente se interesse, né, por algo que às vezes não passava pela cabeça da gente entender. Então, tá de parabéns aí. Depois a gente faz as análises conjuntas aí com a banca. E eu vou deixar as observações todas lá no Drive para você olhar se tem mais alguma coisa que você pode movimentar, tá bom? Obrigado aí. Obrigado, professor José Eduardo. Vou pedir agora, então, à professora Raila que faça as considerações. Só antes, quando a gente estava, quando eu estava no início, né, da pesquisa, juntamente com o Guilherme, né, uma curiosidade que eu até tinha falado para ele, tem que incluir no referencial teórico, né, a origem, né, desses aplicativos. Então, a origem do nome é Uber, né? Aí eu falei, o que é o Uber? Aí, né, você lembra, Guilherme? Eu te perguntei, né? Que o Uber, na verdade, é uma palavra do alemão, que é acima, né? Sobre, acima. Uber. Em alemão, o som de ER tem som de AR, né? E não é uma sigla propriamente dita, né? A inicial de uma empresa, né? O Night Bears, né? Não tem nada de sigla, é só o linkado com a palavra de origem alemã. Tá? Então, professora Raila, por favor, faça as considerações para a gente. Okay. Boa tarde a todos, professor José Eduardo, professor Cleidinei. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, tenho um carinho enorme pela EDB. E esse momento também do curso, né, está numa banca de defesa, é sempre um marco ali para o estudante que está concluindo aí mais uma etapa, uma das grandes etapas do curso, né. Parabéns, Guilherme, pela defesa, pelo trabalho, assim, gostei muito da leitura do seu trabalho, eu gosto muito de trabalhos que têm de dar voz, assim, dar voz aos motoristas de aplicativo, indo a questionário, que é um outro desafio, quando a gente vai a campo, a gente tem esse desafio, que é a quantidade de resposta, conseguir pessoas hoje que dediquem tempo para ler o seu questionário e responder, então, assim, já é um desafio grande que você venceu. O trabalho, ele está bem estruturado, ele tem início, tem meio e tem fim, então, assim, as minhas considerações são, você aplicou a metodologia, achei muito interessante trazer Vardan como análise de conteúdo, mas as minhas considerações são em termos de alinhamento, porque eu acredito que o seu trabalho ele tem potencial para você levar ele para uma discussão no evento, para submissão de trabalho para discussão no evento, porque é importante essa temática, né? Uma temática atual, é relevante e tem contribuições. Então, eu fiz algumas considerações que eu vou enviar depois no arquivo completo, que é pelo Word, né? Então, meus comentários estão lá. Vou destacar só alguns principais aqui, mas depois eu envio o arquivo completo. Então, já parabenizo pela defesa, pelo trabalho, e professor Cleidinei também pela orientação. Uma que eu trago é uma reflexão, na verdade, né? Porque você traz o termo motorista. E aí eu fiquei refletindo sobre isso também, uma das questões do seu trabalho traz essa reflexão, que é não ter essa relação de vínculo empregatício. E aí o Uber, ele nasce com essa proposta de ser uma carona, né? Então, assim, eu estou compartilhando uma carona e eu cobro uma remuneração por essa carona. E aí eu também fiquei pensando, será que seria motorista, condutor, e alguns trechos traz o termo também condutor, e aí tem alguns trechos que traz trabalhador. Então, é só mesmo para refletir se vale a pena, às vezes, unificar um termo, se mantém motorista, ou se passa todos os termos, talvez, para condutor, porque aí é realmente quem está conduzindo o veículo, não necessariamente motorista, no sentido de ser uma atividade profissional. É mais para reflexão. E aí, acho que outro ponto também que ficou bem mais claro é que algumas dúvidas que eu tinha notado no texto, nossa apresentação esclareceu. Então, assim, embora se no início tivesse, você ficou um pouco inseguro no início, mas depois eu vi que você tem propriedade do que você estudou. Então, assim, você apresentou propriedade no assunto, conhecimento do que você estava fazendo. E aí, alguns pontos seriam mais nesse sentido de reflexão. Outra questão também é o objetivo, isso é normal, a gente começa com o objetivo no trabalho, às vezes lá no meio da introdução a gente apresenta outro, às vezes na conclusão a gente acaba... Você sabe que a sua essência está ali, você apresentou resultados que respondem o seu objetivo, mas é só mesmo alinhar o objetivo do resumo com o da introdução e com o final manter exatamente a mesma, a gente fala o tal do copia e cola, né? A mesma frase, a mesma sentença, para ela ser apresentada mesmo ao longo de todo o trabalho. E aí, talvez também, no resumo, evitar dois verbos que podem dar a impressão de dois objetivos. Que o primeiro você fala que o objetivo é analisar, depois você fala que é buscar e identificar. Já na sequência, duas frases que podem trazer verbo e pode levar a entender que talvez você teria dois objetivos. Só questão simples de ajuste lá.
Outro ponto também que eu acho interessante que você traz lá são as suas justificativas, mas você não traz as suas contribuições. Então, acho que você pode deixar claro na sua introdução, ou junto com a justificativa, ou depois da justificativa, quais são as contribuições do seu trabalho. Então, assim, esse trabalho, ele tem potencial ou busca contribuir, e você tem contribuições, que é contribuições tanto teórica, que abordar, provavelmente você teve dificuldade de encontrar, eu particularmente ainda não vi muitos trabalhos com essa temática, então esse é um desafio. Então, você tem contribuições de trazer teoria sobre o tema que você está estudando, e tem contribuições também empírica, que é você foi a campo e verificar a realidade desses profissionais, desses motoristas, desses condutores. Então, acho que você pode destacar bem ali no início as suas contribuições. Um outro ponto também que eu gostei bastante é que o seu trabalho ele é visual. Então, eu gosto muito disso, de você estar lendo o trabalho, também tem quadro, tem imagem, tem algo ali que te quebra um pouco essa leitura. Aí, só uma observação que eu fiz estão todos eles elaborados pelo autor. E aí, eu acredito que talvez para você elaborar, você tenha utilizado um Canva, ou uma inteligência artificial, algum software, algum que tenha te dado suporte. E aí, só observação para você colocar. Então, eu não sei exatamente como que está hoje o regulamento de TCC, mas aqui na UF a gente passou por uma mudança, e agora a gente tem uma cartilha específica de uso de IA. Então, os alunos podem usar, não é proibido, mas ele precisa mencionar na metodologia em que etapa do trabalho ele utilizou. Então, se utilizei para gerar os gráficos, utilizei para gerar imagem, utilizei para fazer o cálculo, por exemplo, da minha análise estatística, ou utilizei, tem aluno que utiliza para analisar determinado, que usa um volume grande de quantidade de documentos, então, assim, utilizei para fazer o mapeamento inicial dos documentos. Então, acho que talvez, se você utilizou para criar as imagens, você deixar claro na sua metodologia também que houve o uso, ou foi o Canva, que você utilizou de ferramenta. Eu acho que isso também agrega lá no seu trabalho. A parte também que você traz da dimensão laboral e relação do trabalho, aqui acho que cabe também uma reflexão, e aí pode não necessariamente ser de referencial, mas talvez lá nas suas considerações finais, que é exatamente essa reflexão do quanto que é uma atividade que não tem vínculo e o quanto também que ele exerce atividades que poderiam gerar um vínculo, porque ele não tem esses direitos sociais, trabalhistas, mas ele exerce uma atividade da qual ele depende também dessa remuneração. Então, acho que você pode trazer um pouco mais disso presente também no seu trabalho. Você até cita aqui o Código Civil, o CLT, mas isso como referencial. Acho que você pode destacar isso também lá quando você vai concluir o seu trabalho. E aí tem um tópico que você traz, que é a relação dos motoristas com os aplicativos, que você pode, talvez, dentro dessa subseção, não é mudar o texto, mas pensar em incluir no subtítulo, né, métricas de desempenho, porque é o que você destaca no seu título, é o que você analisa de resultado, e aí talvez ela não estivesse presente como seção do seu trabalho, mas no texto você fala das métricas. Então, assim, tem métricas nessa seção, mas talvez você incluir como subtítulo também o termo mesmo, né, métricas de desempenho, que é dentre os que você está discutindo. Gosto também da parte da metodologia, você traz ali etapas, você traz inclusive aplicação, porque eu já vi bastante trabalhos que citam Bardan, eu utilizei Bardan, eu até botei o ano dele de 2016, porque já tem, você vai encontrar aí provavelmente na internet documentos dele, tem até, eu já vi completo o livro de 2016, para você só atualizar, você utilizou o primeiro dele, de 1900 e alguma coisa, mas já tem um dele de 2016, você pode atualizar, que ele não mudou a essência do método, o que mudou foi mesmo uma nova edição da publicação dele. E aí são alguns pontos que eu coloquei que na sua apresentação teve, ou seja, quando que a pesquisa foi aplicada, como que você chegou, né, qual foi a distribuição, da amostra também, que era quantos participaram da pesquisa. Aí na sua apresentação tem gráfico que estava com 93, naquela tabela também tinha 90 e poucos, e tem uma outra tabela que tinha 50 e poucos. Então, isso pode ser diferença, às vezes, do recorte do questionário, ou por a questão de município, vai ter essas diferenças, isso pode acontecer, mas já destacar na metodologia. Então, se participaram da pesquisa 90 motoristas, 90 condutores, e aí deixar claro também já na metodologia. O tempo também você traz na apresentação. Então, a pesquisa foi aplicada do período tal, período tal. Eu vejo que você já tem tudo, tem os dados, é só mesmo questão de alinhamento para eles ficarem claros na sua metodologia. Na análise dos dados, eu também fiquei com essa dúvida se essas imagens que foram apresentadas e que ficou até bem ilustrativo, se foram reais ou se foi criada também.
Então, se você... Aí, no final, eu vi que tem uma imagem que acho que aparece até você aí na apresentação, né? Então, se você teve acesso para gerar esses dados, se foi algum dos participantes que gerou esses dados com valores, ou se isso foi projetado para ilustrar. E aí, só uma questão mesmo também de botar a observação lá. E aí, não, foram extraídos, ou foi participante que divulgou esses dados, ou foi... E outro aspecto também é, talvez até na metodologia, dependendo do seu trabalho, você dizer que o autor também exerce atividade. E isso também não tem problema, tem metodologias, inclusive, para essa aplicação de pesquisa, quando o autor também faz parte ali daquele contexto. Mas gostei muito da sua análise dos dados, eu acho que essas imagens agregaram bastante, principalmente para quem não está muito dentro da temática e não conhece muito o funcionamento. E aí eu acho que o seu grande diferencial e a sua contribuição da pesquisa é o seu quadro 4, quando você tem a síntese da análise de conteúdo da categorização temática que você fez. Que aí você traz lá a territorialidade, seletividade, o desamparo, a subversão e a simetria. E aí aqui é esse quadro que você poderia explorar mais, pensando no potencial da sua pesquisa. Então, assim, por que explorar mais? Porque quando você fala de métricas de desempenho e avaliação, parte já está no aplicativo, mas parte ainda não está. E os próprios condutores devem ter visto, que é outro ponto que eu botei até aqui, acho que não, eu passei, está no final, que é o seu questionário, para você colocar ele nos apêndices. Que a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu estava na metodologia, né? Fui lá olhar o questionário para ver as perguntas que você tinha feito, se tinha a parte da estrutura. Quantos participaram, o que você perguntou, e aí ele não está no trabalho, mas vale a pena colocar, porque, inclusive, essa é uma ferramenta que outros trabalhos depois podem replicar o que você fez, pode pegar o seu trabalho e aplicar daqui a 1, 2, 3 anos, ou aplicar em outro cenário, em outra cidade. E aí, essa contribuição da sua pesquisa, que eu acho que vale a pena também para outros trabalhos, é o que você identificou em relação a métricas de desempenho e o que determina a decisão dele aceitar ou não uma corrida, e o que você poderia sugerir que o aplicativo não tem. Aí talvez isso você já até mostre um pouco na nossa apresentação, ficou mais claro, que lá fala isso aqui da nota do passageiro, mas isso daqui o motorista não consegue ver. Aqui ele precisa desligar porque não tem a opção dele, por exemplo, marcar que ele não vai atuar em determinadas áreas. Então, você pode fazer fosse uma tabelinha mesmo, umas sugestões de métricas que não tem, e uma outra consolidando das métricas que já tem. Eu acho que isso traz um grande diferencial, acho que a sua contribuição do seu trabalho nesse quadro, ela é muito boa, em relação a você já trazer ali o que tem de métrica, como que os motoristas identificaram isso, e o que não tem, o que poderia sugerir que o aplicativo tivesse. No geral, também acho que a sua conclusão traz ali uma reflexão interessante, que não é só um resumo dos seus resultados, eu acho que isso também você conseguiu fazer bem na sua conclusão, porque às vezes tem conclusão que resume os resultados. Não, a sua você traz os seus dados principais, mas você também discute esses resultados. E aí acho que isso traz essa reflexão, e aí o ponto que eu tinha colocado era em relação a esse mesmo, de discutir essa relação de emprego, relação trabalhista, que ainda é uma grande discussão no Brasil para reconhecer essa atividade, e a outra é explorar, já que você traz no título e também você trouxe no seu questionário, essas métricas de desempenho, de avaliação, o que tem e o que poderia ter, né, na visão desses, se foi captado através do seu questionário. Mas, no geral, eu gostei bastante do trabalho, acho que você teve uma boa organização, deu para entender o que você fez, foi uma leitura fluida do seu trabalho também, não foi uma leitura difícil de compreender. Você trouxe os seus resultados, você atingiu o seu objetivo, que isso é interessante, é importante, né? Você ter um objetivo que você consegue mostrar ele ali através dos resultados. E as minhas considerações foram mesmo no sentido de acreditar no potencial do seu trabalho e esses alinhamentos, que acabam surgindo porque é natural de toda pesquisa, né? A gente está tão dentro do trabalho, a gente acaba não vendo esses dados. E aí, na apresentação, quando você vai montar, provavelmente você fala assim, eu vi isso daqui que eu não tinha colocado lá. Isso também acontece. Se você for ler ele de novo, você já vai observar outra coisa. Então, isso é natural. Eu envio o trabalho com as considerações, se surgir dúvida também, pode ficar à vontade de fazer contato comigo, mas parabenizo aí pelo tema, pelo trabalho e pela defesa e conclusão do seu trabalho de conclusão de curso. Opa, acabou caindo aqui a minha internet. Eu não peguei o finalzinho aí. Pode repetir, por favor, Raio?
Eu agradeço aí pelo convite, parabenizo pelo trabalho, assim, para mim ele cumpriu as etapas, tem uma estrutura metodológica, aplicou um método, o trabalho dele, parabenizo também pela escolha da temática, acredito no potencial de discussão do trabalho dele também para levar para um evento, fazer esses alinhamentos de ajuste, isso acontece, a gente está tão dentro do trabalho, que às vezes quando a gente vai montar uma apresentação que a gente observa, às vezes eu acabei esquecendo de botar aquele detalhe, aquela coisinha ou outra, mas só que minhas considerações foram nesse intuito mesmo de alinhamento, e não de ter observado algo, ou que faltou algo, ou que esteja em algum desacordo, não. Foi mesmo no intuito de alinhar a versão final do trabalho, mas parabenizo aí pela conclusão e também o professor pela orientação. Tá, muito obrigado. Pergunto aos dois aí, ao professor Eduardo, professora Harry, querem fazer alguma pergunta diretamente a ele? Alguma indagação? Na realidade, eu coloquei as observações, né, em relação a tudo, mas, assim, diretamente, eu acho que ficou bem claro, né, a mensagem que ele passou, eu não teria nenhuma dúvida específica, Pergunta, né? assim. Tá. Não daria. Na verdade, eu teria mais uma questão de o que você imaginava, se teve isso, né? Quando você, vou discutir, vou pesquisar sobre isso. E o que te surpreendeu ir na campo? Talvez por mais que você também vivesse pelo que eu entendi, acho que você também vive essa realidade. Então, assim, eu tenho a expectativa, tenho esse problema de pesquisa. E talvez quando foi a campo, algo que possa ter, não tinha pensado nisso, algo que despertou. Como que foi essa experiência? Minha voz está saindo legal aí? Então, professora, quando a gente foi a campo, em debate assim com o Cleidinei, eu lembro que o Cleidinei queria levar essa pesquisa voltada para a área de contabilidade, entender quanto que os aplicativos hoje em dia estavam lucrando e tal. Eu não julgo, porque quando eu comecei a ler o trabalho, eu também estava assim, mas e o custo disso, o custo daquilo? Aí você começa a pensar com custo, depreciação, amortização. A princípio, se tratando da minha pesquisa, era somente para trabalhar em cima das estrelinhas. Como é que o psicológico do motorista se abalava, porque eu me vi abalado uma vez por ter tomado um reporte, por ter tomado uma nota baixa. Logo entendi também que tinha um campo a mais a se buscar, na qual, se tratando de financeiro, analisar uma corrida, se ela vale a pena ou não de fazer. E isso só foi abrindo, e que gerou esse estudo que nós conseguimos executar. Então, Guilherme, nós vamos reunir aqui a banca, tá? Eu peço que você saia aí, daqui a pouquinho você volta aí, por favor. Ok. Opa. Obrigado aí novamente, tá? Sei que você tem o tempo precioso aí. E as suas observações aí, com certeza, foram bastante valiosas aí para que possa assim, realmente melhorar o trabalho. Muita coisa, inclusive, depois eu até dar um puxão de orelha dele, algumas coisas já tinha falado com ele, é bom você, né, especialmente por ser de fora até e ver, e ele vai ver que, vai lembrar talvez, né, que eu já tinha mandado ele colocar, tipo esse negócio do questionário e tal. Esse lance que você falou aí da metodologia, lá no capítulo da metodologia, eu acho que eu tinha mandado ele colocar, ele colocou o Gigu, não sei se você viu, que é o aplicativo que ele foi fazendo os prints. Então, e também sobre a inteligência artificial, ele colocou também, porque eu tinha orientado. Eu até abri agora o trabalho aqui, vi que realmente ele colocou, mas o detalhamento, eu acho que tem que ser melhor aperfeiçoado, indicando o que foi feito. Mas aquelas imagens foram geradas pelo aplicativo que ele tem, tá? Tá. Mas é dele como motorista ou ele projetou através... Como motorista. Inclusive, foi no último encontro que a gente fez, eu falei, poxa, tem que citar isso aqui, citar... mas o que é? Eu falei, cita o Gigu é o aplicativo. Ele até citou lá na própria pesquisa, tá? Então, ele cita, eu não tinha entendido como que ele tinha usado esse Gigu. Não, entendi. então, ele gera essas... Na metodologia, ele cita mas assim, não ficou muito claro, tanto que você observou aí, né? Mas eu acabei de olhar o trabalho aqui de novo, aqui eu vi. Então, assim, o trabalho, eu acho que ele tem um potencial por ser a dificuldade muito grande
desde fazer negócio da plataforma Brasil, né? Isso que eu ia falar. Quando ele fez a plataforma Brasil, ele passou realmente pelo comitê de ética. Foi. Você pode até trazer o termo, eu botei lá,